Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil, um podcast feito por pessoas comuns com resultados incomuns. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre negócios digitais e como ter performance dentro do seu negócio. Eu sou a Carol Wiltz e estou aqui com meu parceiro de vida e de podcast, Dom Barros. Fala galera, sejam todos aí bem-vindos a mais esse episódio. Tô muito animado porque a gente vai falar de um tema muito relevante hoje. Hoje a gente sabe que com todo esse ruído, né, com tantos anúncios, com tanta coisa buscando e guerreando pela nossa atenção, a gente tem que saber a maneira certa de se organizar, as estratégias certas para conseguir chamar a atenção e aparecer para o seu cliente, enfim, para a sua audiência. E hoje a gente tem especialistas, né, nesse mercado, nesse nicho, que vão dar dicas valiosas para a gente, vai agregar demais. Falando em especialistas, a gente pensa que o mercado digital é novo, né? Mas aqui nossos convidados eles têm 19, outra 10 anos de experiência dentro desse mercado digital e fazendo negócios crescerem. Então nós estamos aqui com o Pepe e com a Bárbara. O Pepe, ele é conhecido por fazer pequenas e médias empresas se tornarem players do mercado em diferentes segmentos. A Bárbara, sua sócia na Válvula, também especialista nesse mercado digital e consegue trabalhar muito bem a parte do planejamento e métricas, afinal, tudo aquilo que a gente não mede, a gente não cresce. Então recebam com muito carinho Pepe e Bárbara. Obrigado pelo convite, Carol e Dom. Espero que seja bom. Estamos felizes com vocês aqui. Já sabemos pelo convite, é um prazer. Já sabemos que vai ser divertido, né, Pepe? Pode soltar a voz. Inteligente e divertido. Bom, eu acho que a gente pode começar pelo começo, né? Porque às vezes a gente fala de marketing digital e tem muita gente que nem sabe o que é o marketing digital. Então, se der para dar uma breve explicação do que é, enfim. Acho engraçado que outro dia a minha sogra disse que eu trabalhava com informática. Com informática, A né? minha mãe quer toda vez que eu abro o computador dela pra arrumar alguma coisa que tem lá dentro que nem eu sei o que tem. N vezes, já virei, não, é marketing digital, isso que lá, ela, informática. Sempre informática. E você arruma o computador. Sim, mas não, eu não tenho ideia. O que é marketing pra você? Poxa, marketing digital, para mim é um conjunto, né, de estratégias que a gente vai fazer para alcançar um objetivo através do digital, através da internet. Tá? Existe o marketing digital pago, como existe o marketing digital orgânico, mas acredito que, né, quando os nossos esforços se unem na internet com uma estratégia e um objetivo final, em grande parte, né, linkada a vendas, ao crescimento de algo, a uma empresa, a gente está fazendo aí o marketing digital. Legal. E quão importante é, né, no mundo de hoje, para as empresas de hoje que querem crescer, que querem se destacar e, né, muitas vezes escalar, alavancar seus resultados, quão importante é uma boa estratégia no marketing digital? Pode responder você. Eu acho que é muito mais importante do que antigamente. Antigamente a gente tinha empresas que estavam na vida real, entre aspas, mas não estavam na internet. Hoje a gente tem muita empresa que existe só na internet, assim como a nossa, e a gente não tem mais um local físico, não tem nada. Então eu acredito muito mais na viabilidade de negócios digitais do que de negócios tradicionais, onde você tem que pagar imóvel, pagar uma série de coisas, alvará, bababá, que só atrasa, né? Só cria um ponto aí de atraso para os empresários e para as pessoas que querem desenvolver um trabalho. Exato, e acho que muito mais depois da pandemia também, né? Então, acho que a forma de consumir mudou depois da pandemia, já vinha vindo, sim, nessa trilha que a gente chegou hoje, mas eu acho que por conta da pandemia isso acelerou muito, tá? E, né, o marketing digital é muito amplo e ele vai desde a pessoa que faz brigadeiro e que vende antes de porta em porta, para até as maiores empresas multinacionais e etc. Eu acho que o grande lance é a diferença entre o marketing e o marketing de performance, que é o que a gente prega, né? O marketing é justamente esses processos e ações para mobilizar uma marca, uma venda,
algum tipo de construção. E quando a gente está falando de performance, a gente quer colocar uma situação mais mensurável, a gente quer trabalhar mais com uma questão de venda, algo que seja mais tangível, né? Quando a gente fala de uma construção de marca, é muito mais difícil você metrificar, você conseguir acompanhar isso. E quando a gente está falando de dinheiro, é É fácil. mais fácil, é número. Os números É, não mentem. legal. Legal. E essa, né, eu até puxei na introdução, é, como se destacar hoje e como conseguir ser visto, né? Num meio assim tão competitivo, com tanta coisa, e sinceramente, falando por mim, eu acredito que isso é comportamento padrão. É, a gente vai ficando até cansado, né, de anúncio. Hoje em dia, a maioria das coisas que chegam para mim por e-mail, e tal, você passa batido, né? A gente nem vê. Como que a gente faz para conseguir se destacar e ser visto? Acho que um dos pontos principais que a gente, né, faz o questionamento para qualquer um dos nossos clientes na primeira reunião de briefing é qual que é o seu diferencial, Tá, né? Quando todo mundo aqui, a gente abrindo a nossa empresa e tudo mais, o primeiro ponto que é, beleza, a gente vai abrir uma empresa, uma agência de marketing digital. Existem N outras no mercado. Mas qual que é o nosso diferencial frente às outras? legal. Então, acho que é achar esse ponto, né? Porque os locais de comunicação, eles estão para mim e para esse cliente como estarão para este cliente. Aham, Mas qual que vai ser, como a gente vai usar e o que a gente vai comunicar é tá, o que vai ser É. de diferente ali nesse meio. legal. Pensando num outro aspecto, sem ser do marketing, mas que faz todo sentido, é uma frase que eu sempre repito, né? Você pode ter a melhor agência do mundo, se seu produto for ruim, você vai vender um pouco e vai fracassar na metade e nem vai chegar no longo prazo. Uhum, Agora, se você tem um produto fantástico, um serviço excelente, cara, você consegue fazer com o seu primo o tráfego, com o seu tio tá, o site, que se o seu produto é foda, se seu serviço é foda, vai dar certo. legal, legal. Legal. E- Falando em performance, hoje também tem muitas agências, e do lado de cliente, às vezes é difícil você falar com quem, em quais mãos eu vou entregar o meu produto. Para um cliente que ele está começando, né, no marketing digital, ele quer buscar uma agência, um marketing de performance, quais que são um pouco das métricas que são importantes ele, ao mínimo, acompanhar? A gente fala muito em ROI, retorno, mas eu não sei se todo mundo entende. Eu acho que ele precisa acompanhar, inclusive, o retorno. Então, se Uhum. ele vai fazer isso sozinho, ele vai ter que conseguir acompanhar. É por isso que a gente recomenda muitas vezes, principalmente num cenário inicial, ter uma agência para ajudar ele, né? Porque não é fácil você conseguir parametrizar o seu site, o seu e-commerce, a sua landing page para conseguir capturar todos os dados e você conseguir saber, né, se o seu investimento está dando resultado. Então, eu acho importante ele acompanhar o retorno, acompanhar as métricas de anúncio. Que Legal. mais, Mar? Exato. Se você não consegue metrificar essas coisas, você fala, não, eu vou lá, vou sem tags, vou sem, né, sem conseguir metrificar, você vai ter uma ideia, mas vai ser uma ideia genérica. Então, você não sabe se você pôs 10, trouxe 20, você pôs 10, trouxe 8, tá tomando pau, uhum, né? Então, é bastante complicado. Eu acredito que é, a parte, né, o mais importante da pessoa realmente ir lá e olhar vai ser o retorno. Porém, no longo prazo, no dia a dia, existem, né, todas as métricas que comportam, porque eu sempre falo pro Davi, né, se eu pegar o teu negócio hoje, só do meu lado, só eu trabalhar, o cliente não me ajudar, não vai ter um uhum, desenvolvimento, vai chegar num ponto e a gente não vai conseguir subir. uhum. Se a gente não muda questões comerciais, se a gente não muda a mensagem, chega um Hum, platô, legal. né? Então é sempre uma troca entre cliente, entre agência, né? De um lado sozinho, nada dá muito certo. Legal, Ah, legal. é, e quando você fala, você falou, né? Você pode ter a melhor campanha, tal, se o produto for ruim, não vai funcionar. Ou vai E funcionar, mas vai durar 2 meses, porque o tá, boca a boca vai provar que a prova social é maior do que qualquer outra coisa, né? certo. E o contrário é verdadeiro. Se o produto for bom,
Você pode ter uma agência, a pior agência do mundo. Se eles fizerem o mínimo de um serviço, vai chegar no consumidor, ele vai comprar, ele vai gostar e vai começar a difundir, né? Tá. Lógico que se ele tiver uma agência qualificada ou ele tiver profissionais qualificados, ele vai economizar muito tempo, economizar muito dinheiro. Tá. Mas é muito mais viável um produto bom numa agência ruim do que o contrário. Agora, considerando então que o produto faz a parte dele, o que diferencia uma campanha? O que é mais importante? Né? Eu sei que tudo, né, deve ser importante. Agora, é a copy, é o criativo, é a estratégia que vocês montam ali por trás, que eu não sei como funciona. O que é fundamental para uma campanha funcionar? O conjunto da obra. É o conjunto O mesmo. conjunto da obra bem feito, bem pensado, né? Então, pensar antes da gente chegar na mídia. O que eu quero, né? Vou pôr dinheiro pra quê? Qual que é o meu objetivo? Né? Tá. E aí, na verdade, essa é a parte do cliente, né? Então, o que eu quero? Eu quero aumentar vendas. Esse é o meu objetivo. Tá. Então, vou chamar a válvula para me ajudar a aumentar vendas. Uhum. Então, através das mídias, aí a gente vai montar a estratégia junto com ele trazendo esse objetivo, a gente vai montar a estratégia, vai entender qual que é a linha de criativos melhor, qual que é a melhor comunicação, melhor mensagem, melhor copy, né? Tá. Então, é todo esse conjunto da obra. É que um ponto conversa com o outro, né? Você falou o copy vai no anúncio, o anúncio vai para um público, então o público a gente escolhe, a localização também. Então uma coisa tem que conversar com a outra, senão não dá certo. Se você está fazendo para um público de beleza predominantemente feminino e o seu copy e o seu anúncio trouxer referências masculinas, não vai dar certo, né? Ou vai dar certo, mas não vai ter o desempenho que poderia ter sendo feito de uma maneira mais ajustada. Então, Tá. um ponto acaba conversando com o outro, Legal. não tem jeito. E é desafiador encontrar, assim, públicos novos que tenham aderência com o produto? É estatística, né? A gente abre o sistema e a gente consegue ver. Olha, hoje tem 1 milhão de pessoas buscando sobre beleza. Quanto você tem um budget de 5 mil reais, você vai pegar 15% desse tráfego. Esse 15% tem interesse em essas outras coisas. Então, a gente tem que fazer um anúncio que agrade esse pessoal. Então, na minha visão, acaba se tornando mais um exercício de estatística. Que legal. Tá. E aí, no longo prazo, né? Porque esse universo, ele tem um limite, né? Então, vamos dizer que a gente tem 10 pessoas no universo de beleza. E a gente atingiu aquelas 10 pessoas. E agora? Então, a gente encontrar as novas possibilidades de outras pessoas que também vão ter afinidade com beleza, mas também têm afinidade em outras coisas. E pessoas que têm padrões iguais àquela. E conseguir expandindo, né? Esse universo de beleza que, teoricamente, né? No nosso exemplo aqui, começou com 10 pessoas. Tá. Legal. Tá. Legal. Pelas ferramentas de vocês, né, desculpa se a pergunta for muito boba, né, que eu realmente não entendo como é que funciona, mas vocês, na hora que começam a fazer os testes, vocês conseguem literalmente ver quais são as características do público que mais consome aquele conteúdo para poder trabalhar? Ou, não sei, talvez o algoritmo ali faça isso, ou não? Você, por exemplo, trabalhando nas campanhas do Made in Brasil, você entendeu que o público do Made in Brasil é o público ali dessa classe social, nessa idade, com esses interesses. Vocês conseguem enxergar isso nas ferramentas? Sim, a gente consegue. A gente tem. O próprio sistema. Hoje a gente faz mais a parte do Google, de YouTube, né, para Made in Brasil. Tá. Eles têm acesso de demográficos, de classe, de renda, outros interesses relacionados, né? Então você consegue realmente ver bastante coisa ali. Até algumas coisas referente a padrão de navegação. Lógico que tem toda uma compliance, a gente não tem acesso a tudo, Tá. mas ele te mostra, né, por exemplo, que são empresários de uma certa idade e tem outros gostos, outros interesses. E aí, se a gente precisar ampliar esse público, a gente pode ir para esses outros interesses, que foi o que a Bárbara estava falando, para Legal. tentar gerar mais demanda, né? Entendi. Porque como a Bárbara comentou que é o conjunto da obra, eu entendo que da nossa parte aqui de cliente, quanto mais preparado a gente chegar para vocês, melhor. Né? Mas, por exemplo, no nosso caso, a gente começou querendo compartilhar conteúdo de qualidade, a gente não fez esse estudo, né? De quem que é exatamente o nosso público-alvo,
mas com o tempo, com esse trabalho que a gente está fazendo com vocês, a gente vai conseguindo entender. Sim, né? mas é inato também, né? A partir do momento que você tem um podcast, que você tem um tema, entre aspas, recorrente, geralmente vocês estão falando. Alguns programas fogem um pouquinho, mas a maioria são de negócio, é de Uhum. trabalho, é de crescimento pessoal. Legal. Você já está mostrando qual que é seu produto e qual que é seu serviço. Tá. Se você amanhã virar um podcast de futebol, não vai fazer sentido. Tá. Mas dentro do seu contexto tá tudo certinho. Então o Entendi. produto, o serviço tá bom, né? Ah, legal. Falando em, às vezes, um público não fazer sentido, essa é uma pergunta legal. Muitas pessoas, assim, no digital, nas redes sociais, ainda são apegadas a números. Mas a gente pode ter um grande número de pessoas que não tenham fit exatamente com um determinado produto que eles queiram vender. Vocês que acompanham tantas métricas e tantos negócios, né, darem certo ou não, como que é um pouco dessa relação de números? Eu tenho 1 milhão de pessoas muito pulverizadas e eu tenho, de repente, 100 mil que gostam de negócios e eu tenho um produto voltado para negócios. Como que é um pouco dessa diferença de público? Prejudica, né? Prejudica, né? A gente já teve aí casos passados onde tiveram clientes que chegaram e falaram, mas eu já tenho 300, 400 mil seguidores no Instagram. Aí, beleza. Então, o que você imagina, né? Um público qualificado, o Instagram tá show de bola. Então, vamos tentar anunciar, então, para vender para esse público. E aí, você vê que não vende. E aí, você vai descobrindo aí, né? De como que o cara conseguiu chegar nesse número. Pro. Exatamente. E aí, você fala... E o que isso ajudou no final? Tem uma prova social? Não, atrapalhou, né? Então, essa é a pergunta. O que ajudou? Não ajudou. Porque tem uma prova social apenas de que o cara tem lá 400 mil seguidores. Mas se alguém for entrar pra ver os seguidores de verdade, Uhum. quantos fakes? E as métricas que importam, por exemplo, o CTR, que é a taxa de clique, né? Quando você tem uma base pequena e que tem seu fit, esses números são altos. A partir do momento que a sua base é gigantesca e não tem o seu fit, o seu número vai ser baixo. Isso faz você pagar mais caro no leilão. Então, não é brincadeira, atrapalha literalmente. Você vai pagar mais caro. Não atrapalha bastante, não atrapalha pouco. Entendi. E quando a gente fala assim, até em leilão, aproveitando esse gancho, às vezes as marcas querem vender, vocês estavam até comentando um pouco aqui, chega Black Friday, que é um cenário onde todo mundo do e-commerce quer vender. Mas qual é o tempo certo antes, assim, desse planejamento de uma marca? Ela quer vender muito numa Black Friday, ou numa campanha ali de aniversário da marca, de Dia das Mães, que é em maio. O que ela tem que fazer antes de querer só converter ali, né, no mês quente? Olha, eu acho que isso é um trabalho que nunca vai ter tempo suficiente anterior. Porque com cada campanha que você faz, você tem um aprendizado. Tanto dentro do teu público e dentro da tua loja, do tipo, se eu faço comercial de 30%, vende, e eu já vi que eu já vou chegar nessa porcentagem de vendas. Se eu faço frete grátis, eu já sei que eu vou conseguir aumentar minhas vendas em tanto. Então, eu acho que, né, é um leque de testes, assim, que vão sendo feitos ao longo da vida útil aí, né, da marca anunciando, que vão te fazer chegar, por exemplo, numa Black Friday e ter a melhor Black Friday, a melhor promoção que você teve até o momento, né? Mas aí, se a gente for falar, uma empresa começando agora... Um mês, né? Porque hoje em dia a Black Friday é o mês todo, não é só mais a sexta-feira. Eu acho que ela precisa ter pelo menos um mês e também não dar tudo num primeiro momento, para você ter aquela margem de manobrar. Se você já estrangular a sua margem no começo e, por exemplo, não estiver tendo o resultado que você precisa, você já não tem mais o que fazer. Então é bom você entrar mais maneiro para poder calcular, né? A gente vê muitas marcas fazendo, primeira semana com 20% de desconto, aí quando vai chegando mais perto das 50% no dia da frete grátis, para ir aumentando a oferta, né? Mas também tem que ter atenção porque... Em 7 dias no Brasil você pode devolver qualquer produto, né? Então se você entra muito fraco e depois coloca uma promoção muito forte, você pode tomar um monte de devolução. Então tem que estar bem... É bem complicado. Também, aqui é complicado. Acabar sujando aquela prova social nas redes sociais, que a gente sabe que, né, as pessoas vão reclamar, falando, comprei semana passada e tava metade do dobro. Queimar a marca, né? Exato. Você comentou, né, das coisas terem se digitalizado mais, né, principalmente com a pandemia. E voltando mais uma vez naquela questão da disputa de atenção, na medida que aumenta a quantidade de
de anunciantes e de audiência na internet. O que mudou, por exemplo, de 2 anos para cá? O que vocês tiveram que ajustar no trabalho de vocês para conseguir se adequar a esse, imagino eu, aumento, né, de competitividade? Bom, dentro do dia a dia do trabalho, o que acontece quando entra mais gente no jogo? A concorrência aumenta Ou e simplesmente fica mais caro, né? fica Eu não sei mais se a caro pergunta que eu anunciar, fiz faz sentido. Sim, né? faz sentido. Fica mais caro. Fica mais Tá. caro anunciar, porque é isso. Os a gente tem- espaços são os mesmos para todo mundo. Então, se eu Tá. tenho 3 espaços e tem 10 pessoas concorrendo, a gente vai concorrer ali para aquilo. Tem Tá. 10 espaços, agora tem 100 pessoas concorrendo, Entendi. né? Então fica mais caro anunciar. E tá aí a importância, então, de um trabalho de performance realmente bem feito, né? Porque acho que não tem mais tanto espaço para amador, né? Se tem tanta gente querendo anunciar, Eu acho que há espaço se você tiver num contexto realmente amador. Começando uma empresa, se você está iniciando, eu acho melhor você fazer do que não fazer. Uhum. Então, é isso. Pega, lança sua campanha, faz o seu negócio e testa. Agora, realmente, se você está falando de um trabalho estruturado de uma empresa, aí realmente não dá para brincar. É o que sempre falava com a Bárbara bastante todos esses anos que a gente trabalha. É melhor você segurar o máximo possível e quando você entrar com a sua promoção, você ser um pitbull para dar uma mordida de arrancar pedaço, do que ficar brincando, né? Ah, vou tentar aqui um pouquinho, vou dar aqui um pouquinho, agora eu vou tirar. Não, eu acho que é melhor você fazer as coisas bem estruturadas e de uma maneira bem forte. Né? Incrível isso, porque às vezes você começa, tá bom, então só põe R$100 aqui, Isso. aí testa mais 50 ali. E esse é o maior erro. Porque no final você gastou um dinheirão, né? E você não teve o resultado porque você ficou cadenciando, você não esperou o tempo da ferramenta entender quais são seus anúncios, você não deu tempo de conseguir acompanhar todas as métricas de uma forma uniforme. Então você acaba estragando a sua própria campanha. Você consegue desenvolver mais esse assunto, né? Às vezes não ter paciência de esperar performar, às vezes fazer uma promoçãozinha fraca, ao invés de fazer uma promoção realmente efetiva. Quais são os principais erros cometidos aí por empresas que querem fazer uma campanha para aumentar? Não ter uma verba própria para marketing digital, isso é importante. Não pode ser o dinheiro que sobrou, ou você tem que fazer o seu marketing ser baseado na sua meta. Se você quer vender tanto, você tem que saber quanto você vai gastar para vender tanto. Legal. Não pode ser o que sobrou, que é o que acontece em 90% das empresas. Esse mês né? a gente tem 10 mil, mês que vem a gente não vai fazer, e no outro mês volta com mais 10. A uniformidade é importante, a consistência também é muito importante no marketing digital, então você fazer um mês 5 mil, outro 1.000, outro 30 mil, isso vai criando um desbalanço, né, nas métricas, nos dados. Nem a própria ferramenta consegue entender o que você está querendo fazer. E aí ela também não joga a seu favor, né? Sim. Não te ajuda. Vira seu inimigo. Legal. E hoje a gente tem, quando vocês falam, né, do marketing digital ser muito amplo, a gente também tem muitas redes sociais para atacar. E quando você começa, onde eu tenho que estar? Como empresa, ou se eu sou, né, o meu próprio negócio, uso a minha imagem, vendo um produto, é TikTok, Instagram, YouTube, Google Ads. Quais que são um pouco das diferenças, assim, do que um cliente pode esperar dentro de cada rede? Acho que cada rede tem sua particularidade. Né? Então, por exemplo, o Davi, ele consome YouTube pra caramba. Eu já não consumo. Né? Eu consumo muito mais Instagram, mas já não consumo pouco TikTok. Né? Então, eu acho que a gente tem pessoas que vão ter ali os interesses delas e elas podem estar em diferentes redes. É a gente entender, né? Essa rede, ela faz sentido para minha empresa? Eu vou conseguir alimentá-la? Monetizá-la, ela vai jogar a meu favor? Porque também, se hoje, sei lá, hoje na empresa a gente não tem Twitter. Se a gente quiser abrir um Twitter agora, a gente vai conseguir fazer ele rodar pra frente? A gente vai conseguir acompanhar, responder, twittar e tudo mais? Se a resposta para isso for não, eu não vejo porque nesse momento eu acionar um Twitter. Eu posso até ir lá, cadastro só pra não perder o arroba, sabe? Mas não vou divulgar também.
E nem colocar esforços ali, né? A gente estava discutindo isso, né? Porque a gente escutou em algum lugar aí que é importante ser visto e estar em todas as redes sociais. E aí a gente começou, né? Com o YouTube, com o Instagram, aí o Spotify, naturalmente, aí a gente abriu o TikTok, Kawaii agora, aí o Apple, não sei das quantas, Google, né? A gente descobriu. Mas isso é um divisor de opiniões. Tá. Divisor de opiniões. Eu já ouvi muita gente falando, tem que estar em tudo. Tá. Eu já sou da opinião de que a gente tem que estar onde a gente vai conseguir acompanhar. Tá. A questão é a seguinte, se você, no cenário ideal, sim, você tem que estar em tudo. Porém, recursos são limitados, esforços são limitados, funcionários são limitados, sócios também têm o seu dia, assim como qualquer ser humano. Então, se você vai fazer, novamente, faça para fazer, para ser o campeão, para fazer direito, para conseguir atender a demanda de trabalho que aquela rede ou aquele serviço vai funcionar para você. Caso contrário, realmente não faz. Marca o seu arroba lá, só que deixa ele quietinho. Porque é isso, se você tem Melhor hoje ficar quietinho do que falar merda. Hoje, seu site e seu Instagram, e você tem, no seu site você tem um canal de atendimento, e no seu Instagram a galera usa como canal de atendimento. Se você abrir um TikTok, vai virar um canal de atendimento. Se você abrir um Twitter, vai virar um canal de atendimento. Entendi. Então, né, por isso que a gente fala, então, se for fazer, faça direito. E a internet ninguém mais quer esperar, ninguém quer ficar falando sozinho. A pessoa te manda uma mensagem, ela quer que você responda no mesmo dia. Na mesma hora, né? E de repente... Nossa senhora, odeio bot. Odeio, tenho raiva de bot. É porque você não tem que responder muita gente. Eu já sou a favor, eu já sou a favor também. Tem uma automação aí? Eu também, eu já sou a favor. Não, tem algumas pessoas que prestam serviço que quando eu mando mensagem e bot responde assim, eu nem... Você sabe que isso divide gerações, né? Porque tem a geração mais jovem que ama um bot. Eu prefiro. Não quer nem ligar, e é um pouco de perfil eu também, prefiro né? também, quando eu vou fazer atendimento, alguma coisa assim, sei lá, do meu gato, eu prefiro do que ficar no telefone sendo Esperando passado, musiquinha. do que ficar apertando o numerinho ali no WhatsApp e já agendei. Eu prefiro. E aí são os bots inteligentes, né? Olha a diferença de público, né, também. Que não funcionam. E aí quando o bot você vê ali que já não tem as opções, você pega e já põe assim, atendimento humano. Aí ele responde alguma coisa, fala atendimento humano. E aquele humano. que parece que faz barulho que digita? Aquele tem que bater, né? Que faz... Pô, é um bot, eu tô ouvindo, você não tá digitando. Você é um robô. E aí você começa a discutir com ele, como robô. Nossa, não, esses dias eu mandei mensagem pro escritório de contabilidade e falei, preciso do boleto de tal pagamento. Aí vem a mensagem. Você entrou em contato com o escritório tal. Se você quer falar com tal setor, digite 1. Com tal setor, digite... Aí eu falei, quero o boleto. Tipo assim, não quero digitar, não quero falar com o robô. É diferente. Legal. Ainda falando um pouco das redes, é bem interessante isso, porque nem tudo aquilo que a gente escuta a gente realmente tem que aplicar, né? E a gente tem passado por isso. Todo mundo falando, estejam em todas as redes, mas assim, só duplicar conteúdo em todas as redes não funciona. E quanto mais a gente vem estudando, além dessa diferença de perfis que vocês citaram, tem o que funciona dentro do algoritmo. Então, como é que você trabalha no Instagram, como você trabalha no YouTube, como é que você trabalha no TikTok. Aí a gente soltou o mesmo vídeo do Instagram no TikTok, esquece, lá é tudo muito mais rápido, tem que fazer transição, tem que girar, tem que tudo, né? Dançar. Enquanto dança. Tudo isso enquanto dança. Enquanto dança. Aí fala assim, agora tá estimulando o educacional lá dentro, né? Mas se você não dançar pro educacional, não entrega não. Mas falando um pouco ainda dessas diferenças de rede, Pepe, eu vejo você bastante no YouTube e no Google, e eu vejo você bastante também, assim, investindo ali em Instagram, no TikTok. Quais que são os objetivos que a gente pode esperar mais dessas redes? Do objetivo que você quiser. Uau. Sim, não, mas mas é diferente. Você não pode, por exemplo, comparar um volume de receita, por exemplo, falando de um e-commerce do Google com do Meta Ads, né? Tá. O Meta Ads é uma ferramenta que foi criada para as pessoas conversarem, para as pessoas se descobrirem, para as pessoas interagirem. O Google tem ferramentas de venda, como o Google Shopping. Então, você tem que também atribuir a responsabilidade de cada mídia. Eu acho que é muito mais a gente entender o que o público está buscando em cada um deles. Entendi. Né? Qual que é o comportamento do público em cada uma dessas mídias. E o que o público está buscando em cada uma delas? Quando a pessoa você entra lá no Google, você quer comprar uma cadeira nova, o que você escreve? Comprar cadeira nova. Vime, cadeira de escritório e tudo mais. Você está bem mais perto da compra. Quando você tá rolando o teu feed, você nem pensou em comprar uma cadeira, mas aparece uma cadeira pra você.
Tá. Talvez você vá clicar, você vai olhar, você Tá. vai até o site e tudo mais, mas Tá. não necessariamente você vai comprar naquele momento, Entendi. Então acaba sendo muito né? mais um caminho de descoberta em si, que pode gerar uma venda, do que ali já tá um funil mais quente Tanto pra Instagram quanto conversão. TikTok. Mas ele também consegue gerar Exato. venda. Ele consegue hoje entender se você está no ponto da venda ou não. Mas digamos que o volume de pessoas que estão no ponto da venda, que estão no Instagram, é muito menor do que o que está ali buscando, né, No Google. comprar cadeira. Porque ali a pessoa está literalmente Tá. falando o que ela quer. Exato. Né? Mas acho que a partir do momento que você atribui cada uma a sua responsabilidade, olha, o Meta é para interagir, é para engajar, mas também para vender. Olha, o Google, o Shopping é principalmente para vender. Os banners e YouTube é para eu criar minha marca, expor os meus serviços. Acho que aí você... Exato, por isso que eu falei, né? Qual que era o objetivo? Porque cada um deles tem os seus momentos e Sim. os seus Tá. objetivos e suas estratégias. Por exemplo, você Né? conseguiria aplicar objetivos diferentes nas redes diferentes, mas vamos dizer que elas, pelo perfil delas, elas podem performar mais em um Isso. objetivo também. Por exemplo, o YouTube não foi feito visando vender, mas hoje existe uma integração que você faz que no anúncio mostra o seu produtinho aqui embaixo. Você clica nele e já vai para a página do produto. Então eles pegaram uma ferramenta que é de visualização de vídeo, que até outro dia rodava gatinho, e conseguiram um jeito de colocar anúncio e uma forma de você clicar e comprar o produto. Você vai esperar a mesma receita disso do que do shopping? Não. Mas você está conseguindo expor sua marca de uma maneira visualmente mais agradável, né? Um vídeo vai te envolver muito mais do que uma imagem com o produto, né? Legal. Legal. O TikTok, eu até comentei com o Pepe, né? Tem um cara que eu acompanho que fazem, né, 2 ou 3 anos que eu ouço ele falando que TikTok, sabe, você tem que estar lá, que a próxima grande oportunidade é no TikTok, aquele Gary Vee. Não sei se vocês já ouviram falar, Gary Vaynerchuk. Eu fiz Instagram em 2018. Ah, é? TikTok eu ainda nem baixei. É. Espero não baixar. Nossa, mas A você mexe mais no Bárbara TikTok. entende bem, a Bárbara entende bem. Você enxerga que no TikTok tem mais oportunidade? Ou está mais fácil para quem tá começando? Eu acho que é um novo método, né? Lógico, ele é derivado de um Snapchat, de um Instagram e tudo mais, mas ele veio de um jeito que pegou a galera de um jeito com uma força que eu nunca vi antes. Acho que nem o Instagram chegou com tanta força assim no começo, sabe? Eu acho que pelo dinamismo que tem a ferramenta e tudo mais, é bastante interessante. Só que ao mesmo tempo que tá bombando e tá tudo mais, quanto tempo você fica meia hora no TikTok? Quantos vídeos você acha que você viu? Milhões, né? Você entendeu? E não lembra de nenhum. Não lembro de Só que a grande questão é a monetização. Hoje o TikTok não monetiza de uma maneira sadia. Igual, por exemplo, o YouTube Hoje monetiza. o TikTok tá pagando até pra gente assistir os vídeos, né? Porque as pessoas ficam pulando, passando. Então eu vou baixar. Tá pagando. Agora Essa eu não sabia. baixar. Tá pagando. Paga ali o É? 0,0, Meu Deus. sei lá quantos centavos por view, mas... Então é tá verdade pagando. aquele e-mail que eu recebi. E não cliquei. Mas isso é interessante, né? Porque você vê, assim, muita informação, mas você não memoriza. Então, talvez eu não tenha tempo igual. Você tá assistindo um vídeo de YouTube, pelo menos 5 minutos a pessoa tá te falando ali do Sim. produto, né? A gente tá Te rodando... convencendo. A gente está rodando hoje uma campanha boa de um cliente, que eu não posso revelar, infelizmente, mas é uma campanha somente para questão de recall. Então, a gente está rodando uma campanha mostrando anúncio gráfico e vídeo. Após rodar esses anúncios gráficos e vídeo, a gente vai rodar um questionário, então é uma ação coligada com o Google, para ver dessas pessoas que assistiram, quantas vão se lembrar que viram esse anúncio. Legal. Então, tem essa... Pra entender recall de marca. Legal. Porque é isso que importa, né? Você vê 200 vídeos, não importa. O que importa é se você lembra ali dentro a mensagem, né? Um sentido. Mesmo o vídeo pelo vídeo, que passe um sentimento positivo, que te ensine alguma coisa, que te instrua de alguma forma. Eu já aprendi muita coisa no YouTube. Porra. Eu não sei o que eu aprendi. Eu procuro minha primeira fonte. Eu não consigo me imaginar de aprendendo nada em 15 segundos. Exato. Que preste. E aí, fiquei pensando nisso aqui agora, né? Quando você vai até o YouTube para procurar um vídeo ou ver um episódio de um podcast e tudo mais,
Eu acredito que ainda a gente chega mais na questão, mais ainda próxima do Google, né? É por palavra-chave, você tá indo buscar alguma coisa específica, Tá. nem que seja um clipe de uma música que você quer ver e tudo mais, e lógico, depois você vai rodando pelas playlists e tudo mais. A primeira coisa que você abre o TikTok, ele vai te apresentar qualquer vídeo que tenha relação com as últimas coisas que você assistiu. Entendi. Mas eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que acho que após 15 ou 20 telas de você curtindo ou não curtindo no TikTok, ele já entende qual que é seu perfil e ele já te coloca numa bolha de só coisas que você ama, que você, você ficar lá nunca dentro. mais sair dali. Vídeo de cravo. Cravo? Como assim Vídeo cravo? tirando cravo, nunca viu? Meu Deus. Eu já vi tirando cravo dos gatos pelados, Olha lá. do Sphinx, mas de ser humano não me interessa. E aí você começa a ver, você começa a curtir, ele começa a aparecer de novo. Mas aí Gato, você fica, gato, sei lá, gato, uma gato. semana Eu tenho um sem gato mexer pelado. e volta É no mesmo? TikTok, Tá brincando? vídeos Que legal. aleatórios e tudo mais. E de outras pessoas além de que você segue e tudo mais. Então eu acho que o tipo de visualização do TikTok também é diferente. Mas é Entendi. nocivo isso, né? Ele foi proibido em um monte de país, agora ele parece que na Europa vai ter limitador de tempo de uso. Ele tá bem controverso, esse aplicativo. Não, e a gente já Qual? falou O seu tanto TikTok? que... você O tá falando? TikTok. Tá. Quanto a galera tá precisando, né, de cuidar de saúde mental com excesso de informação, aí você fica ali, né? A bolha vai, Massacrando o seu cérebro. massacrando o cérebro. Falando em, né, termos mais práticos, aliás, até se vocês puderem trazer alguns cases de vocês, sem, né, necessariamente abrir nome de empresa, agora, até para o pessoal ter noção, né? Poxa, eu sou uma marca, devo ou não devo contratar uma agência para fazer um trabalho de marketing digital de performance? Quanto que eu consigo aumentar minhas vendas? Quais são os números de alguns dos melhores cases que vocês têm? Melhor envio? Eu acho que a melhor envio, não sei se vocês já receberam uma encomenda escrito melhor envio na sua casa. Já. Tá, a gente pegou essa empresa no melhor começo envio, para certo, metade, acho que do ciclo dela. Não era muito grande, e em 2, 3 anos elas ficaram com um corpo absurdo, foram vendidas para local web por 80? 83 milhões. 83 milhões. A gente pegou eles, era pequeno realmente. Então a gente, lógico que se o produto não fosse absurdo, se o serviço deles, o saque deles é fantástico, todas as pessoas que trabalham lá dentro não tem um produto inovador. produto muito bom e as pessoas muito inteligentes, muito espertas. E Aí, mão na massa, né? aí o nosso trabalho também fica mais fácil, mas acho que esse foi o maior case que a gente Eles teve. eram uma galera mão na massa, né? De trabalhar junto. O produto deles, né? Era um produto bastante inovador. Então principalmente ali com a pandemia, né? O que eles fazem? Eles têm um contrato bem extenso com o Correios, então ele pega esse contrato dele que é muito barato por ser muito volumoso, pega, por exemplo, o seu e-commerce e faz com que você tenha um desconto referente ao balcão, mas não é o desconto integral dele. Então você tem vantagem de mandar para ele e ele lucra essa diferença. Tá. E aí ele tem com Correios, com a transportadora 1, com a 2, com a 3, com a 4. Então, ao mesmo tempo, hoje, se eu entrar no serviço deles, no site deles e quiser mandar uma coisa pra Carol na cidade dela, eu vou entrar lá, falar da onde pra onde, ele vai me dar N opções pelo Correios, pela transportadora 1, 2 e 3, falar qual que é mais barata, e já me dá um ponto de coleta. Legal. Tá. E vocês têm, assim, não sei se pode abrir, mas vocês sabem o quanto vocês conseguiram aumentar o faturamento? A gente sabe, mas a gente não pode falar. Não pode, né? Tá. Mas muito mais de 100%. A gente ficou quase 4 anos com eles, então foi um trabalho construído, de longo prazo, de parceria. Tanto que quando eles foram vendidos, a gente teve que encerrar, porque eles foram para um grupo muito maior, mas foi tudo, tipo, ótimo. A gente foi agradecido por eles, a gente não tem nem palavras para também agradecer. Legal. Foi recíproco, Sim, né? sim. Legal. Mas bastante. Eu fico, assim, tentando... Seria pegar uma empresa pequena e média e colocar lá grande, igual você disse. Foi exatamente isso que aconteceu. Fazendo um case de mercado, né? Porque quando a gente fala de retorno de investimento, é interessante. Às vezes a gente fala, né, ROI 7, né, teve 7 vezes ali o seu retorno, ROI 5, né, já chegou a bater ROI 10, mas... deve ser diferente para as marcas, né? Porque depende de muitas coisas, né? Depende do seu ticket, para quem que você vende. Então... da tua lucratividade em cima do teu produto. Teve um outro bom também que a gente conseguiu, esse foi o primeiro projeto que a gente pegou juntos, a gente conseguiu em um ano pegar um e-commerce que vendia R$0 e em um ano ele estava vendendo 1 milhão por mês. Uau! Em um ano de 0 a 1 milhão por mês.
Isso com Foi meu primeiro projeto com ela. E-mail, Sim. né? Conta um pouquinho, assim, dessas estratégias. Então, para a pessoa sair do zero mesmo, e-commerce vendendo, tipo, R$0 para vender 1 milhão por mês em um ano. O que vocês tinham que olhar? Vocês tinham que buscar novos clientes? Para chegar na conversão demora um pouco, né? Como que é um pouco dessa estratégia? Não demora um pouco. Não, a empresa era muito competitiva, Tá. eles tinham um distribuidor, era de cosmético. Perfeito. Eles tinham um distribuidor de cosmético atrás deles, então eles tinham muita facilidade na compra e tinham um preço competitivo. Então você só precisava arrumar gente para vender. Buscar público na internet. Isso, aí a gente vai pelo caminho mais fácil, que é o shopping. Claro que com uma construção de médio e longo prazo de marca, que a Bárbara se apoiou nisso, mas eu foquei em fazer o negócio viabilizar o agora. Ela viabilizar Aí a gente daqui achou um na ano. parte de marca, por exemplo, que a gente falava com, né, as mulheres que tinham cabelo cacheado, era um Verdade. nicho que a gente começou a entender mais e ter mais presença, né? Então, a gente conseguia, por exemplo, vender muito mais pra galera de cacheados do que a galera que tinha cabelo liso, cabelo com E era um química, foco etc. também, né? E Porque aí começou a virar nosso foco porque a Isso. gente entendeu isso. Entendi. Né? A gente falou, poxa, aqui a gente tem espaço, vamos lá. Não tem tanta gente falando disso, Mas né? no começo a gente não sabia nada. Eu, pelo menos, não tinha nem muita experiência com produto de teste cabelo. um pouco mais no escuro e aí vai fazendo os testes e Isso. identificando o público. E aí a gente também foi adaptando a marca para isso, porque a Exato. marca não estava pronta. As coisas vão acontecendo e você vai também se moldando, né? Você também tem que ter essa capacidade de entender e se moldar. De ficar procurando, né, também. Legal. Essa taxa de aqui do nosso checkout não tá boa, vamos procurar outro, como que tá a taxa de aprovação, achar outros produtos para compor esse leque também, né, é um trabalho constante. Legal. Não existe nunca, não, agora tem os produtos perfeitos, site perfeito e vai vender pro resto da vida assim, não, é todo mês trabalho de formiguinha, o que eu posso melhorar no site hoje, né, o que os clientes estão falando sobre uma experiência no site, ou sobre a entrega, sobre o produto que a gente precisa melhorar agora também. É um trabalho de todo dia. Falando um pouco de experiência no site, eu até recordo algumas vezes que a gente chegou a abrir o meu próprio site e você já deu várias dicas, né? Então muda a cor de botão, sobe essa informação. Tem algumas coisas básicas assim, Bá, que a pessoa precisa olhar, de repente uma cor, o tempo que o site dela abre, se tem um tempo ideal. Tem algumas dicas que vocês poderiam dar? Hoje existem fatores que a gente sabe que fazem bastante diferença, como você citou aí, o carregamento do site, né? Então, hoje, se um site demora muito para carregar, a gente fecha e vai para o próximo, né? A gente não espera mais carregar e aí eu clico para ir para a página do produto e demora mais. Ninguém mais faz isso, né? Então, é um dos pontos primordiais que eu diria aí, né? Aí, falando em estrutura de site mesmo, a gente tem as técnicas de usabilidade básicas aí que a gente conhece, de contraste, de localização de botão, de chamadas de ação, dobras, né? O que aparece na primeira tela assim que a pessoa abre o celular ou abre o computador. E aí, pensar Legal. para celular também é um dos pontos importantes, né? Que a gente precisa aí hoje. Antes a gente primeiro pensava para desktop e depois adaptava para o celular. Hoje já O correto seria já virou. fazer para celular e adaptar para Hoje computador. o correto vamos fazer para celular e a gente adapta para computador. As pessoas passam mais tempo hoje no celular do que no computador. Exatamente. Tá. Mas são coisinhas básicas de usabilidade que a Legal. gente sabe, né? Que o usuário ele começa lendo da esquerda para a direita e faz uma leitura em Z. É isso mesmo. Então, são estudos, né, padrões, de vários estudos que uma galera aí deve ter feito, que a gente vai colhendo ali na internet, vai lendo, vai aprendendo, para que quando a pessoa vira, eu quero ter uma página de conversão, a gente possa dar esses toques. Mas acho que o maior princípio de tudo é que não existe essa regra. Não adianta eu te falar, bota o botão verde que vai dar certo. Tudo tem que ser testado e mensurado. Muda muito rápido, né? Muda muito rápido. A gente sabe por estudos que existem as melhores práticas. Um padrão que deu certo. Isso. Tá. Agora, pode ser que, meu site é todo, sei lá, verde. Como vou botar o botão verde? Você não vai botar o contraste. Perfeito. Você não vai botar o contraste. Talvez não seja a questão do verde, seja a questão do contraste que é o que dá certo. Tá. Legal. Tá? Então, tem N detalhezinhos. E com todos esses detalhes bem trabalhados, né, por vocês, pela agência, qual que foi o melhor ROI que vocês já conseguiram
numa campanha. Ele quer puxar, o Roy. Não, assim, pra... É bom pra galera não, saber pra até ter onde noção. dá pra chegar, né? É que é complicado, por exemplo, se você pega uma campanha que é muito pequena e muito específica, por exemplo, um segmento de uma campanha de remarketing que só investiu R$ 20, mas gerou 10 pedidos, você vai ver lá um ROI de 900, mas você vai ver, vai te satisfazer, porque quando você sair daquele grupo, entrar num grupo de anúncio, entrar num grupo de campanha, ele vai estar diluído, né? Tá. E aí o que importa mesmo, na minha opinião, é se o seu negócio no final do mês deu certo, fechou positivo, foi lucrativo, além de ser lucrativo, se você conseguiu investir para construir sua marca, para você ter um futuro melhor. Exato. Eu tenho clientes lá que a gente pega a ROI de 80 no mês, mas o ticket médio do cara é absurdo, entendeu? Entendi. Então, a gente tem uma comparação, não é justo. Tá. Não é justo ter essa comparação. Não é justo falar que um ROI ideal é um número X. Entendi. É que na nossa, na minha cabeça, pelo menos, a gente fica procurando padrão e referências para comparar, né? Exemplo, eletrônico. Eletrônico, a briga por margem é absurda, né? Você, quando vai comprar um celular, você não vê um celular R$ 500 mais barato que o outro. Você vê um celular R$ 20, R$ 100 no máximo mais barato que o outro. Então, esses caras pegam um ROI gigantesco. O ROI deles é 10, 15, 20, 30. Só que no final do mês, a lucratividade deles é ridícula. Eles ganham, sei lá, 50, R$ 100 por celular que eles vendem. Então, o que adianta ser o ROI, sei lá, 30, só que você vende um celular e você ganha R$ 50 pra pôr no bolso. Entendi. E a gente tá falando do mesmo cliente. A conexão, tá? Legal. A gente não usa só roxo igual. Então vamos fazer uma polêmica, então, aqui, entre essas combinações todas. Se tivesse você já tem, né, uma empresa que é a Válvula, mas se você tivesse uma empresa de produtos físicos ou infoprodutos, vamos dizer assim, para falar sobre marketing digital. Pepe e Bárbara, qual rede que vocês escolheriam para trabalhar? Infoproduto do que, exatamente? De negócio. De negócio, de business. Infoproduto, Instagram. Eu também. Instagram. Porque tem que explicar, porque você tem que convencer. Tem que convencer a pessoa, né? Então você precisa. O marketing é contar uma história. Agora, você contar só o final da história, você só vai conseguir trazer quem já sabe o resto da história toda. Então, se eu já tô querendo comprar um tênis, eu já sei a história inteira, só falta ver o tênis e comprar. Que aí pode estar no Google, por exemplo. Por exemplo, agora um infoproduto que eu vou ter que contar uma história, explicar, envolver a pessoa, eu acho o Instagram mais indicado. Mas assim, eu não deixaria de fazer Google. Sim, claro. Porque a pessoa que tá no Google tá no Instagram, tá no YouTube, é a mesma pessoa, mesmo carinha. Que ele foi lá, olhou no Instagram, clicou, foi pro site, desistiu, aí depois ele toma um remarketing de Google. E assim a roda vai. Falando em remarketing, eu tava chegando aqui. Ó, que legal. Né? Tava chegando aqui e um amigo meu me mandou uma publicidade da Bizu. Aí eu falei, remarketingzinho tá funcionando, né? Tava vindo pra cá. Então, por exemplo, vamos pegar de exemplo a Bizu no seu papo de ROI. A Bizu é uma marca própria. Então eu imagino que por não ter outras empresas fabricando, vendendo, coisa e tal, a margem é muito mais alta do que se eu, por exemplo, comprar um produto para vender, né, do mesmo segmento. Então você pode ter um ROI muito menor, porque a sua margem vai garantir a sua lucratividade. Então, se você, por exemplo, tiver um ROI 3, 5, pode ser a mesma coisa que uma outra empresa que compra o produto e vende tenha um ROI 10, 12. Porque o que importa no final é a lucratividade, é o dinheiro que está no seu bolso. Legal. Entendi. Você falou de infoproduto, e se a gente for falar de produto, o que você mais faz hoje é Google? Então, depende. Que tipo de produto? Suplemento. Tá, mas é uma marca que já existe. Com certeza Google. Porque o cara já sabe a história inteira, né? Ele já sabe que ele só tem que ir e comprar o Whey da Black School. Ele já sabe. Uma marca já conhecida. Exato. Quando você fala Só que uma marca nova. Aquela que a gente até começou uma conversa, mas não evoluiu ainda. Deixa eu contextualizar pra galera. Por exemplo, assim, a gente tá falando aqui, então, brincando mesmo com alguns cases de mercado que possa até fazer sentido pra vocês, né, nos seus negócios. Então, uma marca já conhecida. A gente falou aqui de suplemento que você já conhece, só quer entrar comprar Google. Agora, uma marca de suplementos nova. Estamos lançando os produtos. Pra onde que a gente vai? Você sabe melhor que é o que é essa situação mais difícil que tem, fazer uma marca do zero. Você vai ter que ir em todo lugar com bastante dinheiro. Tem alguém que sabe aqui é você. Você vai ter que realmente estar em tudo. Volta a algumas casas, vai ter que comunicar de noite, dormir falando do seu produto.
Legal. Se é multimarcas, né? Por isso você tem um segmento, mas se é multimarcas, você já tem o apoio de outras marcas que vendem aquilo, né? Tá. Então, faz Google, a pessoa vai lá buscar o suplemento em si, vai achar N marcas. Aí vai de oferta. E oferta, quando a gente fala, não é só dinheiro, quanto eu vou pagar. Se teu frete é mais rápido, mais barato, seu atendimento é melhor. Qualidade, valor. Exato. Legal. Isso é uma coisa que Se tô entrega, né? Acho que a viajando. coisa que as pessoas mais pesquisam é: essa loja entrega direito? Confiável, Chega reclame mesmo, aqui. é confiável. Legal. Uma coisa interessante, assim, até de insight mesmo, é às vezes aproveitar, né? Então, assim, você tem alguns produtos já de marcas conhecidas que você revende, monta ali um site e já coloca o Sim. produto A gente fez novo isso. junto. Então, esse case A aí do gente fez 0 a isso. 1 milhão que o Davi Foi comentou, isso? eles começaram multimarca e não deixaram de ser multimarca em nenhum momento, Mas lançaram a mas marca começaram própria. a produzir os próprios produtos. E Aí começa- aproveitava o Sim, tráfego. começou a dar brinde, começava a dar sachê, eram produtos de cabelo. E aí, em algum momento, tinha gente comprando a marca delas. Incrível. É Interessante. mais fácil porque o Sim. consumidor já está indo ali. Sim. Que é um pouco se a gente for olhar o jogo dos marketplaces. Já tem consumidor a rodo ali por diversas É marcas. isso, você já tem a loja, você já tem o cliente, né? Aham. Se você faz seu trabalho direito, ele sempre vai ser seu cliente. Aham. E aí você começa a incluir, né? Aí Tá. você começa a dar amostra grátis pra ele. Então ele pediu o que ele queria, ele ganhou uma amostra grátis. Brinde. Começou a conhecer. Aí você vai, lança, dá 50% de desconto pra conhecer. Poxa, já fui ele comprar o meu 50%, é da marca que eu sempre compro aqui na loja, vamos Tá. ver. Tá, legal. É Legal, bom mais saber. fácil de introduzir o produto do que começar do zero, tem um nome que ninguém nunca ouviu e Tá. cheguei aqui. Legal, pode ser um insight, né? Até pra mim, né? Sim. Com suplementos, legal. E o que vocês enxergam de tendência, né? Pensando que as coisas vêm mudando, vêm evoluindo. Se você olhar, eu imagino que, por mais que não tenha mudado radicalmente, ou talvez tenha, o trabalho que vocês fazem hoje não é exatamente o trabalho de 2 anos atrás, que não é o trabalho de 5 anos atrás. O que vocês enxergam de mudança? Eu vou falar de uma questão mais de mundo e tecnologia e vou deixar você falar de marketing. Até antes da pandemia, estava todo mundo falando que a gente já está no metaverso com o cérebro plugado, comprando e vendendo Bitcoin e NFT. Isso tudo em 2 semanas morreu e a gente só está falando de inteligência artificial, chat GPT, né? Então eu acho que ninguém sabe para onde a gente vai. Ninguém sabe. Com certeza a gente não vai para esse metaverso e também não sei se o Google vai virar uma inteligência artificial que você vai perguntar e ele vai te responder, ou pior ainda, você vai perguntar alguma coisa e ele vai te responder com anúncio, porque isso é perigoso. Nossa! Então, eu acho que ninguém tem ideia do que vai acontecer, é a minha opinião. Eu acho que a gente acaba se adaptando ao que vier, né? Porque essa é a verdade. Esse é o empreendedor, né? A única coisa que eu vejo, assim, que não é de hoje e não é de 2 anos atrás, mas que agora tá sendo pedido pela clientela cada vez mais forte, né? Quando eu falo clientela, é o consumidor final, é a questão de quando vai ter um bot, ser personalizado, falar direito, responder o que eu tô querendo mesmo. Então, dessa personalização e desse tratamento exclusivo, vamos dizer assim. Né? De perguntar, ter a resposta, entrar numa central de atendimento, que seja um bot, que o bot fale exatamente o que você tá querendo, né? Que a gente nunca entre naquele trilho de cancelar uma linha telefônica, sabe? Então, de ir mais pro lado da personalização e de realmente resolver problemas, do que o lado que a gente vinha ano após ano de tentar fazer as coisas, ninguém falou comigo, não vou conseguir devolver e não devolve. Né? Então, eu acho que é mais para esse lado da personalização e não só do atendimento, lógico, mas dos anúncios, né? Então, a gente tem muitos anúncios hoje em dia genéricos que funcionam super bem. Mas será que não seria melhor falar com a pessoa do cabelo cacheado, com anúncios falando com pessoas cacheadas? Então, essa personalização e tudo mais, eu vejo que, como eu disse, não é de hoje, não é de 2 anos atrás. Talvez nem de 10, mas é uma coisa que acho que cada vez mais forte vem sendo pedido a ser feito, entendeu? Muito legal. Mas isso é velho, né? Kotler já falava isso. Então, mas é uma coisa que no dia a dia não é fácil, né? De exatamente. Acho que pôr em ação é uma coisa que tá demorando muito e hoje em dia estão pedindo que seja mais forte, sabe? Eu vejo porque a gente mesmo sempre falou, né? Nossa, entendeu e reconheceu isso, mas é difícil você segmentar ali a lista de clientes e eu vou mandar o e-mail marketing para mulher de 40 anos com uma foto de uma mulher de 40 anos e para o homem. Então, mas
no Tudo dia que a é bom dá dia. trabalho. Por que isso é difícil? Trabalhar dá caro. trabalho, né? Isso é difícil porque quando você começou a vender, você não pensou nisso e não colocou, por exemplo, uma data de nascimento no teu formulário Teu de cadastro. cadastro. E aí agora você sofre por detalhes, né? Então tem que ajustar a casa. Mas eu acho melhor você mudar agora do que esperar mais 5 anos pra pensar isso Exatamente. novamente. Pra falar por que eu não fiz, né? Já que agora eu sei que preciso, né? Exatamente. Né? Legal. De às vezes despender ali um dinheiro pra pegar, reimpactar, às vezes por mídia ou por e-mail, toda a sua base de novo e tentar ter essa conversa, descobrir um pouquinho mais sobre eles, do que daqui 5 anos falar, todo mundo fez e eu fiquei pra trás, e agora? Olha. E tem uma diferença que vocês percebem nos anúncios, porque a gente fala, e não sei se é correto dizer isso, mas talvez pelo comportamento que a gente tem de consumo, que hoje o mundo é vídeo. Vocês percebem essa diferença também em anúncios no geral? Anúncios em vídeo versus anúncios estáticos? Tem bastante, porque o método de consumir hoje o conteúdo é mais fácil por vídeo, né? Uhum. Só que também o vídeo feito da melhor maneira, né? Hoje, grande parcela, não sei exatamente, o Davi deve até saber a porcentagem de pessoas que assiste o vídeo com o áudio do celular desligado. Então, que adianta a gente Não sei. ir lá... Tá, mas é bastante. Comentaram Não sei. comigo, Tá. comentaram comigo essa semana. Era algo, tipo, 80%. Mas ele não vou dar certeza mas ele que não. joga a legenda, né? Mas É. ele joga legenda, Joga legenda. se você carrega a legenda, se você ativa. É, se é pra fazer, esse tem que fazer bem trabalho, feito. entendeu? É. Então, vamos fazer o vídeo? Vamos fazer, mas vamos fazer bem feito. A gente tem cliente que antes só fazia banner, isso no Meta Ads, hoje não tem mais banner algum. Mas o Meta entrega mais vídeo, não entrega? Entrega. Olha. O Meta entrega mais vídeo. E hoje eles faziam antes só banners, vamos começar a testar vídeo, não sei o que lá. E esse cliente tá com a gente Sim. faz, sei lá, 5 anos. Sim. E faz 2 anos que ele só usa vídeo. E é grande. Que legal. Bem grande. Né? Então, E dentro de vídeo, o que tem sido aprimorado? A parte de legenda é importante? A parte de legenda é importante, a parte dos primeiros segundos do vídeo é Isso. importante. É o mais importante pra mim, é né? isso. Porque é primeiros igual que a gente tava falando do TikTok. Em 10 minutos você tá no TikTok, quantos vídeos você viu? Tá. Se você não é pego nos primeiros 3 segundos do vídeo, você não vê o vídeo inteiro. Até Caraca. porque ele tem 15, né? Sei lá, 20. Mas você entendeu? Dançando. Não, e nem isso Presta as pessoas atenção nos detalhes. assistem mais, não né? vem, não vem. Não Pois vem. é. Mas isso é legal, porque às vezes você prepara um conteúdo fascinante, demandou super energia, tempo, investimento, mas não pegou a galera nos Mas se você não primeiros fez segundos, uma né? edição de um corte primeiro pra falar daquele ponto, que na verdade você vai falar no minuto 10, É. pra chamar a atenção e prender a pessoa até o minuto 10, você não colocar ali no começo, não vai funcionar. Tem que fazer os vídeos como o Tarantino faz o filme, né? Ele primeiro mostra o final explicando o que aconteceu, então ele joga a resposta e depois ele constrói o filme inteiro pra te mostrar como chegou naquele momento. Então é isso que tem que fazer. Por exemplo, pra Biziu, você tem que mostrar a mulher perfeita com a sua pele ótima. E aí você vai construir a narrativa. Você Exato. legendou os vídeos que a gente mandou pro Pepe? Legendei. Olha lá, Opa! arrasou. Ah, Não, eu já ia te A contar A do gente já salário. teve Já. essa conversa. essa conversa aqui já foi, já sei. Que tem que Legal. legendar. E a gente se atentou aos 3 primeiros segundos? Qual que é a melhor maneira de... Não, eu acho que no YouTube não é tão rigoroso assim de 3 primeiros segundos. Tá. No YouTube o pessoal tem, Aguenta um pouquinho tem mais. uma retenção maior da atenção. Tá. Eu acho que talvez por já ser um conteúdo... Se você for ver, é um pouco relativo, porque um vídeo de 15 segundos a pessoa ficar 3 segundos, um vídeo de 1 minuto ficar 3 segundos, o YouTube é vídeo de 1 hora. É. Então ela fica um pouco mais, Mas acho né? que o perfil meio- também das pessoas são diferentes, né? Eu, por exemplo, não consumo TikTok e consumo YouTube. Acho que Porque tem muito. fica, né? Sim, A gente, ontem mesmo, a gente tava assistindo o YouTube e a gente assiste na TV. E é muito sim. bom a experiência de assistir na TV. Eu costumo dizer que a parte do Instagram, né, e do TikTok também um pouco, eu faço uma comparação besta, mas que é que se estivesse passando na vitrine de um shopping. O que te faz parar na vitrine de um shopping? Mas eu sou advogado do YouTube, eu Entendi. amo mesmo. Sabe? Eu uso bastante. Tá. O que te faz parar na vitrine de um shopping? Tem que chamar atenção, tem que ter De o... cara? É. Se for uma Rápido. vitrine toda nude e tiver um negócio vermelho, talvez aquele negócio vermelho vai É se isso. destacar, você vai parar É e vai olhar melhor. É isso. É verdade. A saia de glitter, né? Você passa ali, né? É verdade. Se você não tá procurando, mas é Aham. diferente quando você vai no shopping com a intenção de comprar um tênis de academia. Uhum. Aí você já até vai no lugar direto, vai que é o direto no Google, lugar, né? Que é o Google.
Você já vai no lugar Quando direto. você tá simplesmente, O outro tá vamos passear parado no vendo. shopping hoje, e aí você olha aquela vitrine, vê um negócio Muito bom, hein? interessante. Gostei dessa analogia. Vou usar no dia a dia. Tá vendo ele igual eu meu próprio também. Eu aprendo. Eu vou usar no dia a dia e falar que eu que inventei. Não. Não, a gente compartilha, tá tudo bem. A Carol é engraçada, a gente escuta alguma coisa, aprende alguma coisa aqui com o convidado no podcast de manhã, à noite ela já tá falando ali como se fosse dela. Aprendi, tô usando, né? Tem que, eu aprendi em neurociência que se você não praticar e não treinar, você esquece. Sim. Então, tem que falar. Olha, Se apropria, Pepe. Mas legal, gente. E pra gente fechando, eu queria voltar um pouquinho na parte de métricas. Bah, você que fica com esse lado. Então, assim, um cliente, ele realmente não sabe o que ele tem que analisar, ele só quer saber que ele quer entrar lá e ele quer ficar famoso, ele quer que a marca dele seja reconhecida ou ele quer vender. Mas qual a importância até para as pessoas se atentarem na hora de escolherem uma boa agência, assim como a Válvula? O que a agência tem que entregar, assim, o mínimo para o cliente? Um relatório? Como é que funciona esse trabalho do lado de vocês para o cliente? Acho que o ponto número 1 é escutar, né, esse cliente, escutar as dores que ele tem, para até muitas vezes, né, se esse cliente ele é pequeno, nem ele sabe exatamente quais são as metas dele. Perfeito. Às vezes ele vem e fala, não, eu quero vender mais. Beleza, mas você quer vender mais o quê? Né? A gente precisa ter essa conversa. Você pode vender tanto que você pode falir, né? Exatamente. Você pode conseguir fazer isso. Até onde você quer chegar nesse momento? A gente precisa ter essa conversa, esse alinhamento de expectativas, tá? Eu acho que esse é o ponto, assim, principal, para até a gente entender se não é só o cliente que escolhe a agência. Vocês A agência também tem que ter um fit ali com o cliente vai fazer, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos principais. Tá? Eu acho que depois dessa conversa, aí seria o trabalho mais da agência de passar para o sistema essa conversa, né? Então se ele quer ficar famoso, ele quer vender mais, ele quer contatos no WhatsApp. Aí pegar essa conversa e falar, olha, a gente então precisa conseguir mensurar esses pontos de contato no site, essas páginas de venda, para conseguir, né, colher a informação de um jeito que seja visualmente agradável para o cliente. A gente consegue entender, né, os sistemas mais robustos, agora traduzir isso para ficar agradável para o cliente é uma dificuldade, porém é uma entrega muito boa. Tá. Né? E aí isso entra também tudo muito dentro do relatório, né? Então tem que ter ali o relatório, logicamente, aí, né, entra aí dentro de cada modelo de trabalho e tudo mais, se isso vai ser mensal, se isso vai ser semanal. A gente, né, gosta de usar bastante as dashboards, que são um modelo transparente de mostrar exatamente o que está ali ativo, o que está rodando, né, que são exportados automaticamente das plataformas de mídia, do Google Analytics, sem manipulação de dados, né? Então, eu acho que conseguir mostrar o teu trabalho da forma mais transparente possível, muito legal, né? E conseguir ali, né, mostrar para ele que a gente está indo atrás dos objetivos dele. Muito legal. E acho que pra gente finalizando, eu acho que essa pergunta, talvez ela não tenha certo ou errado, mas a pergunta de $1 milhão aí, de tudo que vocês viram, tanto tempo no digital, né, ajudando negócios a crescerem, existe uma maneira de ganhar dinheiro mais rápido pela internet? Se tiver, me conta. Tem não, Pepe? Já tava aqui, ó, com o caderninho. Muita gente me pergunta qual que é o produto certo para vender na internet. Qual o produto certo? Se eu tivesse, tava vendendo. Operar criptomoeda dentro do metaverso com NFT. Vendendo pintura de macaco. Então, é complicado. Eu acho que eu responderia isso falando qual que é o melhor produto que você consegue comprar. Exatamente. Legal. Porque, na verdade, é tudo um jogo de números, né? Eu acho que a compra é mais importante que a venda, porque o seu lucro vai estar na compra, não na venda. A compra é a demanda, né? Também não adianta comprar um produto que você sabe que não tem saída. Depende, se saiu uma vez e o seu ticket médio é $1 milhão. Então, a compra define tudo. A compra define tudo. E o seu planejamento. Se você está comprando um produto de $1 milhão, você sabe que você vai demorar 4, 5 meses para vender. E que vai provavelmente precisar investir, não vai ser 100 mil reais. Vai ser 100, 200 mil reais, 300 mil reais. Tá. Então, eu acho que não tem a resposta, mas se tivesse alguma, eu diria que é o que você melhor consegue comprar. Legal. É um bom ponto.
Excelente. Meu cérebro não gosta disso, de não ter coisas exatas, tipo assim. Então ele quer a receita, não, é assim, mas é. é um exercício horrível mesmo. É. A gente Mas que não já é. se pegou mais de uma vez. A gente já quis vender coisa na internet. Se perguntando, a gente fala, a gente sabe vender. Vender a gente A sabe. gente já vendeu tudo já. Qual que é o produto? A gente fala, qual que é o produto? Vamos abrir um e-commerce. Qual que é o produto? E sabe o que dá mais raiva? Aí do nada lança uma moda de fidget spinner. As pessoas começam a comprar um negócio chinês que roda no dedo e vende, sei lá, 10 milhões por mês de fidget E como spinner. vocês estão muito na internet, vocês conseguem ver tudo isso, né? Essa curva de crescimento. Depois, né? Depois. Entendi. Depois. Tem os Aí dados. tem que ter alguém muito bom de produto, alguém muito bom de visão, de tendência, pra conseguir pegar e falar, nossa, isso aqui vai viralizar, Mas vai é pegar uma em coisa todo que mundo. bate na minha cabeça, assim, uma vez por mês eu Qual não durmo à produto noite. certo? Falando, porra, a gente sabe vender bem Não, mas pra eu caramba. acho que por isso que Não a é gente possível. a gente ajuda pessoas que têm bons produtos e bons serviços Exatamente. a vender, porque a gente é capaz de vender qualquer coisa, mas a gente não é capaz de comprar alguma coisa muito boa que não seja o nosso material humano e nossa Exatamente. inteligência. Acho que você vai melhorar minhas noites. Sem Acho dormir. que tá aí um produto já. É? Um infoproduto. Eu já quis fazer isso. A gente Se começou o seu a- produto é a inteligência, Eu já quis fazer isso. começou a desenvolver isso, É. né? Mas a pandemia me deixou pandemia não mal ajudou. da cabeça. Sozinho também é muito difícil E ao pra mim mesmo tempo gravar. tem muita gente agora vendendo É difícil curso meia gravar, né? boca. Sozinho? Infoproduto. Não, sozinho na sabe. pandemia. Ah. Não consegui. Não, mas por isso que eu tô falando, eu juro, assim, eu fiquei 19 anos no digital, você 10 anos no digital, é muita coisa. As pessoas estão começando agora 1, 2 anos com um cursinho e são experts no digital. Sim. Então, é Sim. realmente muito conhecimento. É verdade. Tá aí. Não, eu- Podemos ser sócios. É, tá? A eu gente tá também aqui, seria. ó, Você já tem conduzindo, estúdio e tudo Mendes mais. Brasil vai patrocinar. Que foi algo que eu senti muita falta, porque eu tinha que gravar sozinho na pandemia e eu não conseguia. Eu não Mas aí conseguia é legal, desenvolver. até de experiência nossa, assim, se é uma vontade, se existir mesmo, acho que fica aí pra você mais uma noite sem dormir, pra pensar, eu acho que a dupla é legal. Porque igual o Made in Brasil, É. a gente tinha vontade, mas aí colocamos uma data, um cobra o outro. É que na época não dava, tava no meio da pandemia quando a gente decidiu Aí a fazer ideia isso. era, ele grava lá as de Google, depois eu gravo aqui as de Não deu Meta. certo, tem que ser junto mesmo. Tá. Até porque eu lembro que depois eu gravei, tipo, 2 horas, ela ouviu o áudio e falou, tá um lixo esse áudio. Eu tinha gravado 2 horas, eu falei, não, ó, a partir daqui eu parei. E assim, vamos, não, comprar um microfone, comprar uma câmerazinha, né, boa de computador e vamos, não sei o que lá. Ele aprendeu a subir e descer tudo do microfone. Aprendi a mexer aquele OBS lá. Olha! Tá me caminhando. Não, mas dá pra fazer, mas não é um projeto que tá morto. Tudo, eu já escrevi. Não tá morto. Não, eu escrevi já Tá o lá no negócio Drive, inteiro. tá lá Eu no já Drive. escrevi o negócio inteiro. Não, e a gente Ele vai sair. Vai Vai sair, amém. A gente vai profetizar. E a gente vem aprendendo os feedbacks construtivos aqui. Igual às vezes eu falo, tá bom, aí a gente brinca assim, olha, foi bom, mas se você treinar, Foi bom, mas se você treinar. vai ficar incrível. Nada que 15 anos de experiência não resolva, né? Viu, Pepe? Ó, foi bom, tá? Mas pode ser Que nem- eu vi incrível. um vídeo de uma influencer esses dias que ela virava e falava assim, meu marido não consegue ser tóxico. Ela falava, ia com um sapato horrível pra ele, falava assim pra ele, amor, o que você acha? Ele, exótico, né? E cada vez era uma. Parece uma jangada. Eu Nossa. falei pra não falar, né? Não chegar no ponto. Tudo Então, pra não falar horrível. mas se você treinar. É. Treinar. Legal, gente. Bom demais. Por que você é advogada do YouTube? Pra gente fechar. Porque curiosa. eu acho que é uma plataforma onde você pode ter uma experiência fantástica de aprender a fazer molho de tomate ou dialogar com propriedade com terraplanista. Então, você realmente consegue aprender, fazer, desenvolver qualquer coisa. Terraplanista foi brincadeira. Mas você realmente consegue, né? De ouvir música, aprender a fazer coisas Eu realmente. aprendi a Então, trocar torneira do banheiro. então eu sou realmente advogado Legal. dessa ferramenta. Eu acho que ela é muito boa e eu peguei ela realmente desde o começo, né? Literalmente. Legal. Então eu gosto bastante. Eu acho que eu e mais 3 pessoas assinam o YouTube. Por aí. Sei. Não, você A estatística assina também, tá não boa. assina? Não, eu vejo muita coisa no YouTube. Mas você né? assina? Lógico. Ah, então tá bom. Não, assim, Eu achei tenho- que era só. Eu só conhecia eu que assinava o Não, YouTube. não, YouTube, Instagram, Spotify, assim, assina Não, tudo, o YouTube né? é os melhores R$20 que você coloca Não, lá. que eu não aguento as Também propagandas não aguento. todas. Nossa, a Carol ficou
Vocês podem respeitar as propagandas. Olha, eu falando mal da propaganda com quem faz propaganda. E tá querendo vender através da propaganda, né? Mas é assim, gente, eu chego na casa da minha mãe, ela fala, eu tava vendo uma roupa na internet, ela fala, agora não para de aparecer pra mim, eu vou ter que comprar. Eu falo, desculpa. Mãe, eu tô ganhando meu ganha-pão. Mas a propaganda e agora a mais recente assinatura que viabiliza o YouTube ser grátis, né? Não existe nada grátis no mundo. De algum jeito a conta tem que ser paga. Legal. Vem sendo melhorada, né? Sim. E evoluir. E a própria assinatura, os vídeos que eu assisto, por eu ter assinatura, ele monetiza. Ele paga também para os criadores de conteúdo. Sim. Legal. Talvez você me convença. Acho que agora pode assinar, vai que volta. Até chegar em casa. Obrigada, gente. Quero agradecer o conhecimento de vocês, a disponibilidade de terem vindo. A gente já trabalha aí juntos há um tempo, estamos nos conhecendo pessoalmente, então tá sendo muito bacana. Deixar um recado pra galera pra se inscrever no canal toda vez que vocês se inscrevem, que vocês curtem, que vocês assinam, tocam ali o sininho, faz com que vocês recebam esses conteúdos gratuitos semanais e também nos ajudem a chegar com conteúdo para mais e mais pessoas. Pedir para vocês deixarem aí as redes sociais da Válvula, ou se quiserem deixar mais alguma rede social, porque eu acho que a gente convenceu uma galera aí até a gente, hein? Bom, primeiro, obrigada por receber a gente aqui, uma experiência muito gostosa. As nossas redes sociais são no Instagram, @válvulamkt, né? E o nosso site aí é válvula.marketing. Agora é válvula.com.br também. Ou também válvula.com.br. A gente conseguiu esse domínio. Novidade. E eu só tenho a agradecer. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos se inscrever, pessoal. É isso, por favor. Galera. Se inscreva. Obrigada, gente. Obrigado. Não, é isso. Tá conversado. Obrigado aí a todo mundo que tá em casa. Valeu. Bom, gente.